Olá, turma, como vão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar andamento ao nosso conteúdo programático, mas para começar, eu preciso explicar um pouquinho qual é o objetivo dessa aula, desse vídeo aula, porque não é só falar de obrigação, não é só falar de responsabilidade e nem é muito bem falar de responsabilidade de sócio. É tudo isso junto. Como assim? Olha, nós acabamos de recapitular questões envolvendo a personalidade jurídica e a autonomia da pessoa jurídica, especialmente a questão da autonomia patrimonial. E a partir disso, nós já temos a condição de entender o que é a responsabilidade do sócio, o que é a responsabilidade da pessoa jurídica, o que é a responsabilidade de um administrador. Mas para tratarmos disso e avançarmos neste conteúdo, eu preciso me certificar de que vocês têm os pré-requisitos, a terminologia, a base para que nós possamos acompanhar juntos a evolução do conteúdo. Então, para me assegurar disso, eu vou usar esse vídeo, essa aula, para recapitular um pouco o conteúdo programático de direito obrigacional, mas, ao mesmo tempo, avançar um pouquinho para diferenciar o que é a obrigação e a responsabilidade do sócio, daquilo que é a obrigação ou a responsabilidade da sociedade, não para que nós dominemos, a partir deste material, o conteúdo da responsabilidade dos sócios. Não. Isso nós faremos a cada sociedade que aparecer. Apareceu uma sociedade, nós vamos ver qual que é a responsabilidade do sócio nessa sociedade. Qual que é a responsabilidade dele de natureza pessoal, mas também aquela que se refere a obrigações da sociedade. Nós vamos falar isso a cada sociedade com a qual nos depararmos. Porém, para que possamos tratar disso, é que eu vou agora deitar as bases do conhecimento necessário. E aí eu vou voltar no direito das obrigações, vou recapitular alguns elementos do direito obrigacional para que a partir disso nós possamos então evoluir com o conteúdo. Então, se eu tivesse que dizer, esse material aqui trata do quê? Trata de uma introdução, uma revisão do direito obrigacional no que se refere à distinção entre obrigação e responsabilidade, para que a partir disso nós possamos dar andamento nas questões que envolvem responsabilidade do sócio e da pessoa jurídica. E eu vou começar, como acabei de anunciar aqui, tratando daquela noção básica mesmo, de obrigação que vocês viram na teoria geral do direito obrigacional. Como já sabemos, uma relação obrigacional ela tem de um lado um devedor e de outro um credor. E entre eles há um vínculo que os une e em razão do qual o devedor fica obrigado a realizar uma prestação em favor do credor, ou seja, em razão desse vínculo jurídico. O que se espera é que o devedor cumpra a obrigação tal como ela se configurou. Na hipótese do não cumprimento regular, o credor pode fazer recair a satisfação daquela obrigação ou o seu equivalente pecuniário sobre o patrimônio do devedor ou de um outro garantidor eventualmente. Lembrando, pessoal, patrimônio é o conjunto de relações jurídicas suscetíveis de avaliação pecuniária e pertinentes a um determinado sujeito. O que eventualmente responde ou é usado para cumprir a obrigação não cumprida voluntariamente são os bens penhoráveis do patrimônio de quem eventualmente esteja submetido ao cumprimento da obrigação. Então não é todo o patrimônio, são os bens penhoráveis. Eventualmente o devedor terá bens no seu patrimônio, mas esses bens não podem ser penhorados e, portanto, não podem ser usados para o cumprimento da obrigação.
Nesse ponto, eu queria voltar em duas noções da teoria geral do direito obrigacional. São as noções de debitum e obligatio, que em português eu utilizaria as expressões obrigação para débito e responsabilidade para obligatio. Vejam, se retomarmos o esquema inicial, o vínculo jurídico estabelece para o devedor a obrigação de realizar uma prestação. Essa obrigação de realizar a prestação tal como pactuada, isso é o débito, ou em uma versão em português, a obrigação. Na hipótese de não haver o cumprimento regular, quer dizer, o débitum não foi observado, existe o patrimônio, como já dissemos, para responder por esta obrigação. Essa utilização do patrimônio é o que a gente chama de obligatio ou de responsabilidade. E aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que não necessariamente o patrimônio do devedor do débitum ou da obrigação é o único que responde pela responsabilidade ou obligatio. Pode ser que alguém, além do devedor, tenha o seu patrimônio sendo usado como um elemento de responsabilidade para o cumprimento da obrigação. Isso você pode encontrar, por exemplo, numa hipótese de uma fiança. O fiador não é o obrigado, ele não é sobre ele que recai a obrigação, o débitum, mas sobre ele recairá eventualmente a responsabilidade pelo pagamento que não foi realizado, portanto, a obligatio. E qual é a importância dessa distinção para nós? É porque, eventualmente, pessoal, o sócio vai ter responsabilidade por obrigação que é da sociedade. Então, ele não é o obrigado, ele é o responsável. Com essas noções, vamos dar uma olhada em como se trata de uma obrigação da pessoa natural. Então você tem vários credores, a pessoa natural é o devedor e cada credor, na hipótese de não haver o pagamento, busca satisfação no patrimônio desta pessoa natural. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que seja o patrimônio de uma pessoa jurídica. Nós poderíamos até falar de uma sociedade, já que é esse o nosso conteúdo agora. Neste caso, você tem, entre aspas, por trás da sociedade, os sócios com os seus patrimônios. Quem tem a obrigação assumida pela sociedade? A própria sociedade. A obrigação é da sociedade, porque foi ela que assumiu essa obrigação. Aqui, pessoal, eu quero apresentar uma expressão para que nós possamos utilizá-la. Uma qualificação. A responsabilidade da sociedade por dívidas dela é a obrigação dela, é, portanto, o que nós chamamos de responsabilidade pessoal. A sociedade tem a obrigação, a sociedade tem a responsabilidade. Ela não está assumindo a responsabilidade por obrigações de outra pessoa. Mas, na hipótese em que a sociedade não cumpra a obrigação, o seu patrimônio não seja suficiente para o cumprimento da obrigação. Nesse caso, eventualmente, o patrimônio a responder e, portanto, o patrimônio responsável. Não é que a obrigação fosse dos sócios, mas os sócios se responsabilizam por dívida da sociedade. A obrigação era dos sócios? Não, a obrigação era da sociedade. Os sócios podem ter que responder? Sim.
E é aí que nós vamos entrar naquela distinção para saber até onde vai a responsabilidade dos sócios em responsabilidade limitada e responsabilidade ilimitada. Nesse ponto, se vocês me permitem, uma vez que nós vimos a diferença entre responsabilidade e obrigação, eu quero colocar alguns termos, apresentá-los, porque eles serão usados constantemente em nosso tratamento da matéria. Primeiro, o sócio, quando ele entra na sociedade, ele passa a ter uma obrigação que é dele, obrigação dele, de contribuir para a formação do capital social. Se ele não contribui, obviamente o seu patrimônio responde. A responsabilidade recai sobre o seu patrimônio. Mas veja que essa dívida é uma dívida pessoal, uma obrigação pessoal. Ele é o obrigado. Eventualmente, a obrigação será da sociedade. E aí, obviamente, uma obrigação pessoal da sociedade. Pode alcançar os sócios? Em diversas sociedades, poderá. E aí o sócio é o quê? O obrigado? Não. O sócio é responsável. Ele tem a responsabilidade, mas não a obrigação. Quando a pessoa tem a obrigação pessoal, a gente não fala de limitação. Então, por exemplo, uma sociedade. Essa sociedade tem responsabilidade limitada. Não é a sociedade, por dívidas dela, que tem a responsabilidade limitada. Por suas dívidas, a sociedade responde com todos os bens penhoráveis do seu patrimônio. Quem eventualmente responde com ou sem limitação é o sócio. E vejam, a responsabilidade limitada, via de regra, é subsidiária. O que significa isso? Você vai esgotar o patrimônio da sociedade ou os bens penhoráveis do patrimônio da sociedade e só então é que você vai poder acionar o patrimônio do sócio. Então vamos lá. Obrigação pessoal não tem limite de responsabilidade. O limite não o limite, mas a satisfação vai depender da existência de bens penhoráveis no valor necessário. Em relação à responsabilidade, a responsabilidade do sócio por dívida da sociedade é, via de regra, subsidiária. Primeiro, você vai executar a sociedade e os bens penhoráveis que compõem o seu patrimônio. Na insuficiência deles, você aciona o patrimônio dos sócios. E aí, ao chegar aos sócios, é que nós vamos discutir a questão da responsabilidade ser limitada ou ilimitada. Se a responsabilidade for ilimitada, é o mais fácil. Você pode concorrer aos bens que estão no patrimônio do sócio até o pagamento da dívida, porque a responsabilidade não tem limites. E se for limitada? Aí haverá limites, mas o limite dependerá do tipo societário. O mais normal, que é o que a gente conhece da sociedade limitada, é que a pessoa entra para a sociedade e ela se obriga a contribuir. Se todo mundo já tiver contribuído, o limite é a contribuição que cada um realizou. Então você pagou 100, você pode perder 100. Se a sociedade acabar amanhã, falir amanhã, você perdeu 100. Eventualmente, se as contribuições ainda não foram realizadas, integralizadas, todo mundo se obrigou, mas ainda falta para contribuir, a sua responsabilidade vai até o que falta para contribuir. Você assumiu 100, mas falta para todo mundo contribuir até 200, você pode ter que pagar até 200. Então, de novo, vamos recapitular as noções, porque isso aí da responsabilidade limitada nós vamos estudar com mais calma. Obrigação e responsabilidade. A obrigação não é limitada, não. Quando ela é pessoal,
a pessoa natural ou jurídica vai responder com os bens penhoráveis do seu patrimônio. Quando a responsabilidade é por dívida do outro, então você não tem a obrigação, mas tem a dívida, a responsabilidade, vai ser o sócio, e lógico, esse sócio pode ser pessoa jurídica, esse sócio pode ser pessoa natural. Então essa responsabilidade será subsidiária, via de regra, porque se ela não for subsidiária, a lei vai ter que indicar, né? Subsidiária, via de regra, e aí pode ser limitada ou ilimitada, a depender do tipo societário. Vejam, esse vídeo é para oferecer esses conceitos, essas noções terminológicas, para que daqui a pouco, quando aparecer ali na frente uma sociedade em que o sócio tem responsabilidade limitada, eu vou falar, a responsabilidade aqui é limitada. Você já vai saber que não é da sociedade, porque a obrigação dela, a obrigação é dela e, portanto, a responsabilidade dela não tem limite, mas você vai saber que se os sócios respondem, eles respondem subsidiária e limitadamente. E a responsabilidade dos sócios? Bom, de novo, às vezes eles são responsáveis por obrigações próprias e às vezes eles são responsáveis por obrigações da sociedade. Quando nós falamos de responsabilidade limitada, nós estamos falando de limite à responsabilidade do sócio por obrigação da sociedade. Pessoal, todas essas noções nós vamos aprofundar. Eu estou apresentando aqui os conceitos para que a partir de agora nós possamos trabalhar com eles com mais calma e possamos então encontrar essas sociedades em que os sócios têm responsabilidade limitada e ilimitada, entender como a responsabilidade e obrigações vão ser regulamentadas, regidas no direito societário. Por enquanto é só, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Próximo tema, nós já podemos falar de desconsideração da personalidade jurídica, porque a desconsideração é um instituto voltado justamente para, em face de uma não possibilidade de acionar os sócios ou quem está por trás, você eventualmente consegue fazê-lo com a desconsideração. Mas, obviamente, aí nós vamos ter como pré-requisito algum tipo de desvio de finalidade com a pessoa jurídica. Fico por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima.